Olá, caros ouvintes do nosso canal Inteligência e Conhecimento. Estamos procurando alguns episódios do programa Plug Eldorado, ou do Plug 700, programa dos mesmos professores na Rádio Jovem Pan. Se você tem os episódios da lista acima, entre em contato. Agradecemos toda ajuda. E seu nome será devidamente creditado. Plug Eldorado, o mundo da informática, com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi. Olá a todos, está no ar mais um programa Plug Eldorado, aqui pela Rede Eldorado. Este é o programa de número 282. Eu sou o Tarcísio, do meu lado está o Pierluigi. Como é que vai, Pierluigi? Tudo ótimo. Se você está ligando pela primeira vez nesse programa, esse é um programa que se destina a discutir informática. Não do ponto de vista jornalístico, mas do ponto de vista do desespero das pessoas que estão tentando usar o computador e não estão conseguindo realizar determinadas coisas. E além da aliás, parte... por falar em desespero, né? Você vê que, como é que é a história? Casa de ferreiro, espeto é de pau, né? É. Meu filho, que não mora comigo, me ligou outro dia, desesperado, para saber como é que ele fazia para fazer o computador dele voltar a funcionar. Eu falei, sim, filho, mas o que aconteceu? Não, é que teve aqui um vírus e eu tive que formatar o disco rígido. Ele não falou com essas palavras, mas eu percebi que ele tinha reinstalado tudo. E aí agora ele fica procurando um tal de assistente de instalação de hardware. Eu falei, olha, eu diria que você não se preveniu, você devia ter que perguntar para mim antes de fazer essa confusão. Ou seja, ele está tendo problema de instalação de driver, ele está tendo problemas de... está tendo uma terrível dor de cabeça. Aí ele quer que faça umas atualizações pela internet, mas eu também não tenho mais acesso à internet. Eu falei, pois é, então olha aí, mais um... Você fechou a gaveta com a chave dentro. Né? Agora tem que catar, sei lá, o modelo da máquina, achar os drivers adequados, do modem de cabo, enfim, achar da plaquinha de rede, né, no caso, para poder fazer a conexão com a internet. Enfim, vai dar uma boa dor de cabeça aí. É terrível. Agora, além da parte negativa das dores de cabeça, o computador tem coisas maravilhosas. A internet é uma verdadeira cornucópia de coisas fantásticas, né? Então, tem muitos ouvintes. Porque se fosse só o Tarcísio e eu pesquisando na internet para encontrar coisas interessantes, eram dois caras. Agora, como os ouvintes se apaixonaram também por essa tarefa de garimpar na internet, nós estamos recebendo dezenas e dezenas de e-mails. Nós temos centenas de colaboradores aqui no programa. Então isso é fantástico, porque a gente depois repassa as dicas para os outros. Se você tiver alguma dúvida, alguma dica, alguma sugestão, alguma crítica negativa, no caso da crítica negativa, não mande, porque isso faz muito mal para o nosso ego. Agora, todas as outras coisas... Ou mande secretamente. Todas as outras coisas você manda pela internet no seguinte endereço eletrônico. É o info@redeeldorado.com.br. Tomando cuidado de colocar no assunto sempre Plug Eldorado para que você seja reconhecido como não spammer. E todos os dados, por favor, no corpo do e-mail. Nada de anexos, o seu nome, tudo no corpo do... Nome ou pseudônimo, se você quiser, né? Exatamente. O Pierluigi, você falou em dicas. Eu tenho algumas dicas bem interessantes hoje aqui, que nós vamos discorrer ao longo do programa, tá? Então, só para você ter uma noção, eu tenho dicas aqui de dois pequenos utilitários que são o sonho de muitas pessoas. Um deles é para os usuários do Word. Você provavelmente, usuário do Word, do Microsoft Word, já deve ter se deparado com aquele famoso, ao tentar abrir um documento, com aquela famosa mensagem: o Word não conseguiu abrir o documento. E ponto final. E ponto final. Por quê? Porque aquele documento está corrompido e você não consegue, nem com reza brava, ligar. Provavelmente veio de Brasília, né? Talvez do Senado, né? Se está corrompido. Está corrompido. E eu descobri aí um utilitário bem interessante para resolver esse problema. Outro é o sonho de muitas pessoas que precisam renomear arquivos. Você já, por exemplo, já deve ter
percebido que quando você descarrega aquele cartãozinho de memória da sua câmera fotográfica para o seu computador, normalmente os títulos dos arquivos seguem uma sequência que nem sempre é a sequência que você gostaria, em relação aos nomes que você desejaria ter dado. E aí você quer criar um novo padrão, um padrão de renomeação daqueles arquivos, só que aí você tem que renomear um por um. Não é? E não é só por prazer de mudar o nome, porque às vezes acontece, você descarrega numa pasta o cartãozinho, põe na máquina, tira mais um monte de fotos. Na hora que você vai descarregar na mesma pasta, porque tem que ser na mesma pasta, ele diz, olha, mas já existe. Porque a máquina gera novamente a mesma sequência. Então você tem arquivo, um já no teu HD com uma numeração e outro no cartãozinho com a mesma numeração. E se você sobrescrever, você vai perder os anteriores. Então você tem que aprender a renomear em lote. Renomear em lote. Inclusive era um comando que o antigo DOS tinha. Sim. De renomear em lote, né? E houve um retrocesso em relação a essa capacidade no caso do Windows. Havia realmente uma outra ferramenta bárbara na época do DOS e que acabaram sumindo essas ferramentas na época na migração para o Windows, né? Uma delas, por exemplo, era como imprimir a relação de arquivos no computador. Até hoje eu não entendi por que o Windows Explorer ou o gerenciador de arquivos, né, falando de versões mais antigas do Windows, não tem um comando de impressão. Tanto é que a gente tem que usar aquele truque de chamar os arquivos no Internet Explorer. Exato, que aí você imprime a partir do Internet Explorer, mas isso só foi possível a partir dos programas de navegação, da existência, né, da internet. Da internet, dos programas de navegação. Mas daqui a pouquinho a gente vai dar umas dicas a respeito desses dois utilitários, um que é para reparar arquivos do Word, e outro que é para, a partir do Windows, você conseguir fazer, renomear arquivos em lote, né? O Fabiano Ferreira, ele nos manda aqui algumas dicas bem interessantes. No programa passado, uma delas já nós citamos, que para chamar o famoso gerenciador de tarefas, em algumas versões do Windows, você digita Ctrl, Alt e Del. Em outras versões tem que ser Ctrl, Shift, ESC. Ctrl Shift ESC. Ele diz, olha, não sei quando foi modificado, porque cargas d'água, mas são as duas possibilidades. Agora, a dica que ele dá aqui é bem interessante. Ele diz o seguinte, um ouvinte de vocês, deficiente visual, perguntou a respeito do como utilizar o Outlook com o Virtual Vision. Aí ele falou, mas com o virtual, né? Ele disse, mas por quê? Não usa o Outlook. Ele diz, olha, se você usa o DOSVox, o sistema DOSVox, que é justamente aquele sistema para que alguém que não enxerga possa utilizar o computador, ele diz, tem a possibilidade, o gerenciador de e-mail do DOSVox é muito melhor que o Outlook. O próprio DOSVox, né, que é um programa especificamente desenhado e desenvolvido para as pessoas que tenham deficiência visual, ele já tem, o DOSVox é um sistema operacional especial, né? Ele tem um gerenciador de e-mails próprio. Portanto, nada mais adequado do que usar o próprio gerenciador de e-mails do DOSVox para gerenciar os seus e-mails se você tiver algum tipo de deficiência visual. Então essa é a dica que ele está dando aqui. Mas olha, ouvinte, né? Agora eu estou lendo aqui o e-mail dele, olha as vantagens que tem o gerenciador de e-mail do DOSVox. Dá até vontade de você instalar o DOSVox. Só para isso. A manipulação de arquivos avulsos é muito mais fácil e rápida, porque não são criptografados como no Outlook. Certo. Ou seja, eles ficam lá acessíveis, um por um, tá lá bonitinho, entende? Um por um. Eles não são codificados, né, eu não entendo até hoje por que existe. Os e-mails no Outlook, isso a gente até comentou na aula passada. Olha o professor falando. Olha o professor falando aqui. Mas no programa passado a gente comentou a respeito do Outlook que ele grava os arquivos num arquivo, né? Ele grava os e-mails num arquivo que fica ali escondidão numa certa pasta.
E é um arquivão onde você tem todos os e-mails, não gravados na forma de texto puro, mas eles são criptografados, eles são codificados, enfim. Um grudado no outro. Um grudado no outro. Se você tentar abrir esse arquivo usando um gerenciador de texto, né, por exemplo, o Word, você vai ver um monte de caracteres ali incompreensíveis. Né? E só o Outlook que consegue realmente desembaralhar aquele monte de caracteres e transformá-los outra vez em texto. Quando esse arquivo, por exemplo, sofre algum dano, você às vezes perde acesso a todos os e-mails ou então começa, sei lá, a funcionar de uma forma estranha, como estava acontecendo com aquela nossa ouvinte, se não me engano o nome dela era Regina, né? A gente comentou aí no programa passado, que ela não conseguia apagar os e-mails. Ela apagava o conteúdo, o corpo, mas o título permanecia. E eu sugeri que ela eliminasse esse arquivo para que fosse gerado outro. Só que ao fazer isso, a pessoa perderia todos os arquivos. Né? Quer ver uma outra coisa interessante que podia ter no... Você pode fazer uma seleção interativa no gerenciador de e-mail do DOSBox. Ou seja, você escolhe o que vai ou não baixar do servidor. Certo. E você pode até selecionar um bloco, por exemplo, se você escrever 35.98, ele vai trazer os e-mails do número 35 até o número 98. Negócio... Pode acessar a Hotmail via POP3, muito exatamente, mais. É um desenho de software muito mais inteligente do que o Outlook. E que visa, claro, facilitar a vida do usuário. Claro que as pessoas que desenvolveram isso estavam pensando em facilitar a vida dos usuários deficientes visuais, mas com essa intenção eles acabaram facilitando mesmo, né? Deixando muito mais produtiva aí o gerenciamento dos e-mails de uma pessoa. E o Fabiano aproveita para deixar mais uma dica. Ele diz o seguinte: existe um serviço na internet livre de publicidade onde você pode hospedar seu site. Tem até 50 gigabytes de tráfego e 6 gigabytes de espaço. Bacana. Bom, um site não muito sofisticado com 6 gigabytes, né, Tarcísio? É um negócio assim. Sim, 6 gigabytes para você armazenar o conteúdo e 50 gigabytes de tráfego. Deixa eu explicar isso aqui. Quando você acessa, ou melhor, quando você hospeda um site na internet, normalmente o preço, pensando no caso dessas companhias que locam espaço, né, para você colocar o seu site ali, elas cobram de acordo basicamente com... há outras variáveis, né, mas as duas principais são as seguintes: o espaço físico que você vai usar lá no servidor deles, que é lá que vai ficar hospedado o seu site, né? Então, no caso aqui, eles oferecem esse espaço físico para você gravar as suas páginas de internet, bem como todos os arquivos a ela associados. Eles oferecem, no caso aqui, 6 gigabytes de espaço. E depois, se o seu site começar a se tornar um site meio popular, o pessoal começar a acessar bastante o seu site, como é o caso que está acontecendo agora com o www.intermatica.org, né, desde que ele sofreu a reformulação, ele está sendo muito mais acessado do que era na época, que ele nem podia ser chamado de site, né? Era uma página ali na internet. Agora não, agora é um site legal, tem toda uma estrutura, você acha lá os infodrops de uma forma relativamente simples, fácil, indexada, né? Então está prestando um certo serviço. Por isso o tráfego de acesso a ele aumentou muito. Então o servidor que está hospedando esse site, ele percebe esse aumento de tráfego. Você está solicitando mais do servidor, indiretamente, através dos acessos dos usuários, você está solicitando mais do servidor. E se você somar todas as vezes que o site é acessado e medir esse tráfego de dados entre o servidor e os usuários que estão acessando o site, a soma disso mensalmente dá uma certa quantidade de gigabytes, né? A soma desses pacotes de dados que trafegam. Pois bem, no caso desse nosso Safer Site, né, que ele fala? Isso. Safer Site. Safer Site. Daqui a pouquinho a gente dá o endereço. Eles oferecem um tráfego de 50 gigabytes. Então, 6 gigabytes de espaço de armazenamento
e 50 gigabytes de tráfego. E eles, esse lugar que faz isso é o www.zimic.com. Esse Zimic, cuidado, é Z de Zulu, Y de Yankee, M de Mike, I de Índia e C de casa, pronto, não, é de Charlie. Charlie, isso. .com. www.zimic.com. Agora, eles fornecem justamente, se você não tiver um domínio próprio, eles te dão um domínio com o teu nome da seguinte maneira, como fez, por exemplo, o Fabiano. O site que o Fabiano hospedou lá é o Sanfersite. Ah, Sanfersite, agora que eu percebi, é o endereço que ele hospedou lá, né? É o sanfersite.vndv.com. Então sempre tem aquele VNDV, que é como se fosse a assinatura do servidor que está oferecendo esse serviço. E o primeiro nome você define. O primeiro nome você acaba definindo. No caso ele define aqui como Sanfersite. Para o pessoal que amadoristicamente quer montar um site... Então, repetindo, www.zimic, né? ZYMIC.com, tá? Você vai ter acesso, é claro que lá você vai precisar se cadastrar, provavelmente o site está em inglês, tem que entender um pouquinho lá para entender o que eles estão te solicitando, mas gratuitamente você consegue montar um site que pode ter até 6 GB de tamanho, com 50 GB de tráfego, e um detalhe que o Pierluigi acabou não falando aqui, mas está constante aqui no e-mail que a gente recebeu, ele dá suporte também para PHP 5 e pode utilizar o banco de dados MySQL. Ou seja, através dos recursos oferecidos por esse site gratuitamente, você pode criar o seu site com gerenciamento de um banco de dados também. Agora, eu quero registrar e agradecer muito ao Tony César de Santos, porque eu sempre falei que eu tenho alguns mistérios na minha vida. E ele acaba de esclarecer um deles. Não são muitos mistérios, mas tem alguns mistérios que realmente... Eu sempre começava minhas aulas dizendo: eu tenho 3 dúvidas. Quem sou eu? Qual é o meu papel no universo? E onde eu parei na última aula, por favor, para saber onde eu vou continuar, né? Mas, na realidade, um dos grandes mistérios da minha vida... Um deles, eu já abri o mecanismo, já olhei e não entendi. É o diferencial. O diferencial de um caminhão. De um caminhão. De um caminhão. Ou de um carro. De um carro, um diferencial. Quer dizer, na hora que eu olho para aquilo, eu falo: o sujeito que fez isso é um gênio. É um gênio. Segundo a minha definição. Ou é um mágico, é um mago, né, que faz a coisa funcionar. Qual é a minha definição de gênio? Para mim, gênio é um cara que faz uma coisa que eu não consigo fazer de um jeito que eu jamais vou entender. Para mim, isso é um gênio. É um gênio. O diferencial. A outra coisa que eu não entendia é que quando eu morava em Goiás, na fazendinha do meu irmão, onde em vez de ter energia elétrica tinha um monte de formiga, não tinha nada lá. Fazenda era movida a formiga. Movida a formiga. Certo. Um belo dia, o meu irmão aparece com uma picapezinha lá, diz: bom, ainda não temos eletricidade, temos que usar lampião a gás, mas eu trouxe uma geladeira. E eu olhei para o meu irmão achando que ele tinha enlouquecido, coitado, né? Falei: mas é uma geladeira, se não tem uma eletricidade? Ele disse: não, mas é uma geladeira a querosene. Aí eu assisti a um milagre. Aí tem um queimador na geladeira. E é um milagre, realmente. Você acende fogo na geladeira e ela gela. Na geladeira e ela esfria. Quer dizer, para mim era um negócio assim absurdo. Aí o Tony, eu expressei essa dúvida aqui no ar, e o Tony me mandou 5 sites. 5. Nossa, 4 sites. 4 sites. 4 sites onde explica a geladeira rural. Olha só, né? Quer dizer... Que agora não é mais a querosene, agora é a gás, é mais sofisticado. Sim, mas de qualquer forma funciona no foguinho, né? E se alguém estiver interessado, a gente está até pensando em botar isso no site, no nosso site, de como encontrar a geladeira. Agora, aliás, por falar em colocar no nosso site de como encontrar a geladeira, vai estar em breve no nosso site, então, a seguinte dica que eu havia prometido no começo do programa. Havia prometido 2, vou dar agora uma delas. Trata-se do utilitário chamado Repair My Word. Repair My Word. Então, o que é isso? É um arquivinho relativamente pequeno que funciona sozinho, standalone, quer dizer, ele não precisa ser instalado. Não vai mexer em registro, não mexe em nada. Você simplesmente puxa esse arquivo, guarda ele numa pasta e ali você manda todos os arquivos do Word
que você julga estarem doentes. São aqueles que o Word não conseguia abrir. Não conseguia abrir. Você veio de manda pra Brasília lá. e está corrompido. Então você põe a pasta Hospital Word, né? Quer dizer, e deixa gravado esse My Repair Word dentro dessa pasta. E para lá você transporta também uma cópia, pelo menos, de todos os arquivos doentes. Aí você, em vez de abrir com o Word, tentar abrir esses arquivos doentes com o Word, porque você sabe que não vai adiantar nada, porque eles estão doentes, você não vai conseguir abrir, vai vir só aquela mensagem que o arquivo está corrompido, o Word não conseguiu abrir ou coisa assim, você vai abrir com o My Repair Word. Então você aciona, dá o clique duplo no My Repair Word, abre, né? E aí vai lá em arquivo, abrir, procura o nome do arquivo lá que doente, entre aspas, e ele vai abrir, pura e simplesmente, ele abre, sem reclamar como o Word fez, ele abre. Você vai ter ali, claro, na hora de abrir esse arquivo, muito provavelmente perdido algumas características do arquivo original, né? Então, por exemplo, como se trata de um utilitário na língua inglesa, todas as acentuações e tudo mais vão acabar sendo perdidas. E também muitos caracteres de controle referentes à formatação de texto também podem ser perdidos nessa brincadeira. Mas a grande vantagem é que o arquivo estava já perdido. Você não ia abrir mesmo de qualquer jeito. Abrindo com o My Repair Word, você consegue pelo menos evitar todo um trabalho de redigitar todo aquele texto novamente. Ou pelo menos você consegue ler o que está lá. E ler o que está lá, né? Ver se vale a pena tentar salvar, mexer. Aí você salva usando o próprio My Repair Word, você salva uma cópia daquilo, que aí o Word consegue abrir de novo. Aí você traz essa cópia já, vamos dizer assim, curada, abre no Word, e lá no Word você aplica lá você faz a utilitário. Aí você faz a fisioterapia, né? Você passa um utilitário, por exemplo, de correção ortográfica, correção gramatical, e aí todos aqueles problemas da perda de acentuação acabam sendo sanados também a partir do próprio Word. Que, aliás, se o Word tivesse um desenho, digamos assim, inteligente, ele, em vez de dizer, não consegui abrir, pronto, ele diria, olha, eu vou abrir, mas vou abrir com vários problemas, porque tem vários problemas. E faria o que faz esse bendito aplicativo. Exatamente. Né? Então, olha aí, anote. Para puxar esse My Repair Word, é só entrar no My Repair Word. Ou seja, www.repairmyword, é nessa ordem, Repair My Word. Sem pronúncia. Então é repair, my, com MY, né? Word. Sim. A palavra, né? A palavra em inglês. .com. Então, www.repairmyword.com. Entra lá, puxe gratuitamente, é um utilitário gratuito. Na realidade, ele é desenvolvido por uma firma que tem diversos utilitários. Só que a grande maioria dos utilitários lá disponíveis são pagos. Você pode até puxar outros utilitários que estão por ali, a versão demonstração gratuitamente, mas depois você vai ter que, para mantê-las, pagar. Mas o My Repair Word não, esse é um que eles deram de graça, tá lá, é um freeware. Você puxa, tá, e faz isso que eu falei. Você não vai se arrepender se você tiver realmente alguns .doc, né, que são os arquivos do Word danificados ou corrompidos, tá bom? Essa dica logo mais vai aparecer lá no www.intermatica.org também, porque com certeza vai virar um infodrop que a gente vai divulgar aqui pela própria Rede Eldorado. Tarcísio, tem aqui um protesto do Ricardo Rocha. Por coincidência, Ricardo Rocha não era um jogador do São Paulo, um uruguaio? Isso. Há muito tempo, né? E por sinal tem uma dúvida de fotografia do Mauro Rocha. Ou seja, tem dois Rochas ligando para nós, mas vamos ver essa daqui. Ele tem um protesto, ele diz o seguinte: não consigo entender, ele diz, adoro o vosso programa, mas tem um protesto. Não consigo entender como vocês não disponibilizam um link para assinar o Infodrops e o Plug Eldorado no iTunes. Tenho que manualmente baixar os programas e passar por iTunes. Não custa nada, a gente pode pedir para o Jefferson fazer isso, é criar o que se chama de RSS. Uhum. Né, que é um linkzinho que disponibiliza para o iTunes e para tantos outros programas gerenciadores de mídia eletrônica. Tá? Então é só questão de criar o RSS para a gente disponibilizar lá. Né? Então vamos pedir para o Jefferson fazer isso.
Agora, aproveito, gostaria de sugerir que colocasse no site da Intermática, ou www.intermatica.org, abaixo do cabeçalho, uma pauta do programa com os links dos assuntos discutidos. Pois é, essa parte está difícil. Essa parte é complicada. Ricardo, O Luigi está morrendo de rir, ele vai explicar por quê. Deixa eu explicar rapidamente. Tanto eu quanto o Tarcísio, profissionalmente, somos professores. O nosso meio de vida é ser professor, é dar aula. E nós fazemos esse programa aqui na Rede Eldorado como uma prestação de serviço para os ouvintes. Nós fazemos o programa como colaborador, não somos funcionários da Eldorado, não temos nenhum tipo de remuneração, e a Eldorado, por sua vez, contribui com o horário, quer dizer, nos abre um horário para que a gente possa fazer essa prestação de serviço, essa comunicação. Então, na realidade, esse é um programa feito muito amadoristicamente. Não digo tanto amadoristicamente, mas amadoristicamente no bom sentido. No bom sentido. Porque nós amamos fazer isso. A gente gosta de fazer e, de certa forma, a pauta do programa, para nós também é uma surpresa. Sim. Né? Nós não colocamos a pauta do programa porque nós não sabemos qual é a pauta do programa até fazermos o programa. Quer dizer, a pauta ela é construída online aqui, conforme o programa está acontecendo, em cima dos e-mails que vocês ouvintes mandam, das dúvidas, das dicas e de outros assuntos que surgem assim esporadicamente, a gente acaba gerando a pauta do programa por aí. Para piorar a situação, nenhum dos dois tem tempo para a posteriori resgatar uma pauta. Mas vamos falar mais sobre isso. Agora vamos fazer um intervalinho, já a gente volta com o segundo bloco do programa de hoje. Segura aí. Você ouve Plug Eldorado, o mundo da informática, com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi. Agora na Eldorado, Infodrops com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi. Nosso ouvinte do Plug Eldorado, o Carlos, lá do bairro do Jaraguá, na capital paulista, nos enviou uma dica bastante interessante. Trata-se do site Alexa, The Web Information Company. Nele é possível obter informações a respeito dos sites mais acessados no mundo em cada momento. Por exemplo, podemos saber, entre outras coisas, qual é o 19º site mais visitado no Iêmen. Ou então podemos descobrir quais são os sites mais acessados nas categorias artes, negócios, computadores, jogos, saúde, diversões e ciências. Confira e veja se o seu site está lá. Para conferir, entre em www.intermatica.org e procure pelo Infodrop de número 977. Tarcísio de Carvalho para o Infodrops da Rede Eldorado. Infodrops na Eldorado. Muito bem, finalmente você resolveu arregaçar as mangas e decidiu aprender a usar o tão falado Linux. Ouvindo suas intenções, estimuladas pelo nada barato computador que você deveria comprar para rodar o nada barato Windows Vista, o ouvinte Alexandro sugere um site onde você poderá encontrar tutoriais para aprender tudo sobre o maravilhoso mundo dos pinguins. Lá você encontrará tanto no formato PDF como em HTML, tutoriais nas versões iniciante, intermediário e avançado. Confira, é só entrar no focalinux.cipsga.org.br/download.html. Ou então acessar o site www.intermatica.org e procurar o Infodrop número 411. Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi para o Infodrops da Rádio Eldorado. Infodrops com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi. De volta com Plug Eldorado, o mundo da informática, com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi. Estamos de volta agora com o segundo bloco do programa Plug Eldorado de hoje, esse é o de número 282. Lembrando sempre, mais uma vez, que se você tiver dúvidas e dicas de informática, mande um e-mail para a gente no info@redeeldorado.com.br. Não se esquecendo de, no campo assunto do e-mail que você enviar para a gente, escrever o nome do programa, ou seja, Plug Eldorado. Agora, por falar em informática, etc.,
Na realidade, o nosso programa está se tornando cada vez mais, graças à chamada convergência digital, está se tornando cada vez mais um programa de tecnologia e não necessariamente só de informática. Exato. Então, Por exemplo, como funciona uma geladeira a gás. Por exemplo, como funciona uma geladeira a Alta gás. tecnologia, né? Não, mas a tecnologia é um negócio genial. É genial, é genial. Agora, na realidade, nós acabamos, ao longo do programa, respondendo a dúvidas, sei lá, sobre nota fiscal eletrônica, sobre essas coisas que a tecnologia digital tem feito surgir. E graças à colaboração do Thales, o Thales é aquele entrevistado nosso que veio aqui, fez um sucesso fantástico, muitos e-mails elogiando, tem muitos ouvintes que nos mandam agora dúvidas a respeito de fotografia. E não necessariamente só a fotografia digital em si, mas a respeito de fotografia. Por exemplo, o Mauro Rocha mandou uma dúvida, é outro Rocha, né? Que já até, no primeiro bloco tinha o Ricardo Rocha, né? Ele mandou uma dúvida dizendo o seguinte: quando eu vou fotografar uma pessoa contra a luz, ou seja, a pessoa está dentro de casa, de costas, por exemplo, para uma janela, e na janela está entrando muita luz, a pessoa está contra a luz, eu bato a foto e, obviamente, o rosto da pessoa fica escuro. Como é que eu conserto isso? Bom, nós mandamos a dúvida dele, né, do Mauro, para o Thales, e o Thales, como bom professor que é, separou a dúvida, usou a técnica de Jack o Estripador, separou por partes. Aliás, deixa eu fazer uma observação. O Thales foi meu aluno, o Tarcísio também foi meu aluno, foram alunos brilhantes, e tanto o Thales quanto o Tarcísio, talvez até um pouco por culpa minha, se tornaram professores de física. Só que o Tarcísio é mais na área de mecânica, né? Isso, e o Thales na área de ótica. De ótica, por isso ele se tornou fotógrafo, professor de fotografia. Exatamente. Fundou a Full Frame, para quem está interessado, www.fullframe.com.br, e ele responde a dúvida do Mauro Rocha. Então, primeira possibilidade, as fotos já foram batidas. Então consertar um estrago já feito. Aí, nesse caso, os programas de edição de imagens, como é o caso, por exemplo, do Photoshop, né? O Thales menciona o Photoshop porque ele tem um curso completo sobre Photoshop lá na Full Frame. Mas é claro que você também pode utilizar outros programas de edição. De um modo geral, a grande maioria dos programas de edição, o Photoshop com certeza tem, eles têm um recurso de seleção de áreas das imagens, que em alguns programas era chamado de Magic Hand, mão mágica, uma coisa assim. Você pode selecionar uma área da fotografia no formato, em vários formatos diferentes. Por exemplo, uma área retangular, uma área oval de um pedaço de fotografia. Ou então uma área à mão livre. À mão livre, exatamente. Que normalmente o símbolo é um lacinho. É um lacinho, exato. Bom, então a ideia é usar essa ferramenta do programa, abrir a imagem, obviamente, nesse programa de edição, aí usar essa ferramenta para selecionar o contorno da pessoa que acabou saindo escura na foto. Tá? Que saiu escuro, o rosto da pessoa saiu escuro. Então você seleciona o contorno. E uma vez selecionado apenas o contorno, aí você aplica aquelas ferramentas de brilho, de intensificação de brilho e contraste. Brilho e contraste. Tá? Justamente para deixar mais clara e brilhante e contrastada a imagem só do rosto. Porque se você aplicar o brilho e contraste à foto inteira, aquela parte que já está bastante iluminada, do fundo, no caso da janela, vamos dizer assim, ela vai ficar, entre aspas, super exposta. Quer dizer, vai dar uma iluminação que você vai perder, inclusive, a nitidez do que você via através da janela, porque vai ficar tudo super iluminado. Então você tem que selecionar apenas a pessoa e aplicar o brilho, intensificar brilho e contraste na pessoa, mas não no restante da fotografia. É uma forma de você corrigir, dá um certo trabalho, mas exige, com o tempo de prática, você vai conseguir fazer isso com o pé nas costas, tá? Então, isso é para consertar fotografias, imagens já registradas, quer dizer, não tem jeito de voltar atrás e tirar novamente aquela foto, tá? Então, você vai consertar desse jeito. Agora, para evitar que novas imagens sejam geradas dessa forma, o Thales sugere o seguinte: na sua câmera digital, ele não sabe qual é, você não diz qual é, né, Mauro? Mas provavelmente, isso é um recurso que tem praticamente em quaisquer câmeras digitais, na sua câmera digital deve ter o recurso de flash de preenchimento.
flash de preenchimento. Procure esse recurso. Você pode, normalmente, quando você vai tirar fotografias com uma câmera digital ou uma câmera fotográfica qualquer, ligar o flash, deixá-lo ligado permanentemente, desligar o flash, deixá-lo desligado permanentemente, coisa que, por exemplo, você pode fazer e deve fazer quando você vai fotografar um ambiente no qual não são permitidos flashes, tá? E existe o flash automático, que aciona apenas quando as condições de iluminação do ambiente requererem o flash ser acionado. Então, no caso, você vai utilizar a opção que deixa o flash acionado forçadamente e independentemente das condições de iluminação. Porque o que ocorre é o seguinte: na hora que você mira a sua câmera, no modo padrão dela, que deve ser o flash automático, por uma área iluminada, Que tem aquela janela. que tem aquela janela mandando luz, a câmera, entre aspas, o sensor, né, da câmera, de luz da câmera, Disso, entende, não precisa de flash, e bate a foto sem o flash. Aí o rosto da pessoa sai escuro. Então você tem que forçar o flash ser disparado, com esse modo flash de preenchimento, para que o flash haja sobre o rosto da pessoa. Ele não vai ter influência nenhuma sobre a iluminação que vem de trás da janela, mas sobre o rosto da pessoa ele vai iluminá-lo, e aí o rosto da pessoa vai ficar nítido na foto, sem ficar aquela silhueta escura, como normalmente acontece. E o sol que está do lado de fora da janela pode ter certeza que não vai ficar superexposto e não vai ficar afetado, Não pelo vai. flash. Pode, tá certo? não afeta o sol, não Aliás, chega tanto. eu queria aproveitar aqui para fazer uma observação sobre uma tecnologia natural. Tem uma coisa estranhíssima no olho humano. As células que são sensíveis à luz e, portanto, quando receber um pulso de luz, mandam um sinal pelos neurônios para o cérebro, permite que a gente enxergue. Essas células da retina, em primeiro lugar, formam uma espécie de tapete no fundo do olho que equivale a 150 megapixels. Ou seja, o nosso olho é muito melhor que qualquer câmera fotográfica. Mas todas essas células, tanto os cones quanto os bastonetes, tá? Elas estão voltadas para o lado de dentro e não para o lado de fora. É uma coisa estranhíssima, elas não estão voltadas. Agora me ocorreu uma coisa maluquíssima. Você já imaginou se no futuro uma tecnologia permitisse mudar o globo ocular de 150, fazer um upgrade para 300 megapixels? Olho de águia, ou coisa tipo, desse olho de águia. Né? Mas você sabe que tem imagina o upgrade que a gente sofreria em relação à percepção visual. Não, mas tem livros de ficção científica que abordam essa possibilidade. Agora, na realidade, o fato dessas células estarem voltadas para trás é meio paradoxal, mas tem uma explicação. É que atrás do tapete, onde estão os nossos 150 megapixels, tem uma superfície refletora. Então a luz bate na superfície refletora, reflete para essas células e o sinal é enviado. Essa superfície refletora é muito refletora nos animais de hábitos noturnos. Por isso que, por exemplo, quando você ilumina com uma lanterna a cara de um cachorro, aparecem aquelas duas luzinhas verdes, assim. Isso. Agora, no caso do homem, isso não é verde. Dizer vermelho, né? No caso do homem é vermelho o refletor. Então o que acontece? Se a pessoa está no ambiente escuro, a pupila está dilatada porque está tentando obter a maior luz possível. O diafragma da máquina fotográfica humana está aberto. Você bate um flash de repente, a pupila não tem tempo de contrair e aparece a famosa cara de vampiro, aqueles olhos vermelhos. Aquela coisa assim meio demoníaca, né? Por isso que muitas câmeras fotográficas têm o quê? Tem o pré-flash. Você vai bater uma foto com flash, primeiro recebe um pré-flash, que é justamente para a pupila contrair. Que é o redutor de olhos vermelhos. De olhos vermelhos. E depois bate o flash normalmente. Mas aí também. Aliás, houve uns programas atrás uma dúvida em relação a isso, não é, Pedro Luiz? Agora, o Photoshop corrige a posteriori o tal olho vermelho. Né? Então, a gente sempre, normalmente, quer dizer, não é sempre, mas normalmente há as duas possibilidades. Evitar o problema usando os recursos da câmera digital e, caso você não tenha evitado por acidente ou por desconhecimento, como corrigir o problema depois usando um programa de edição. Você sabe para um caso ou para o outro, a Full Frame resolve. Pode ir lá, você vai ter, se você que quer fotografar de uma forma não só amadorística, né, mas já pendendo para os lados profissionais, a Full Frame tem todos os cursos que vão te habilitar para isso. O Paulo Sérgio mora na Vila Maria, tem um PC,
Sistema operacional Windows XP, 80 GB de hard disk, 512 de memória, que hoje em dia não é muito, antigamente era uma coisa fantástica, hoje já não é grande coisa. Acontece que eu gostaria de aumentar a memória, passar para pelo menos 1 GB. Daí eu pergunto, se eu comprar outra memória de 512 megabytes, basta apenas abrir o PC e encaixar no slot? Ou tenho de também fazer alguma configuração para que o sistema reconheça a mesma? Poderiam me explicar, por favor? Também eu gostaria de agradecer pela última dica que me deram com respeito ao software ConvertX to DVD. Tá. Estou usando para fazer conversão de filmes de uma máquina fotográfica e está me atendendo satisfatoriamente. Que bacana. Ainda Beleza. A dica foi útil. Eu gostaria, Tarcísio, de te fazer a pergunta em 2 partes. Tá, a primeira parte... Primeira parte. Ele tem lá uma memória de 512. Ele vai comprar outra memória de 512. Para somar 1 GB. Para somar 1 GB. A minha pergunta é, ele tem que tomar cuidado para que seja, por exemplo, da mesma marca ou da mesma... Preferencialmente, se não da mesma marca, porque às vezes a gente não consegue determinar, que seja pelo menos compatível. Claro, ela tem que ter o número de vias adequado para encaixe no segundo slot. Eu imagino que exista um slot de memória vago no seu computador, né, visto que se você só tem um slot de 512, uma memória, um pente de 512 instalado, um único pente, então provavelmente esses 512 estão usando um primeiro slot, o slot 0, tá? Então deve ter pelo menos mais um slot, o slot 1 deve estar vago. Agora, Aliás, o ideal... Numeração começa com 0, viu, gente? Não começa com 1. Tá certo. Então, o ideal seria fazer o quê? Abrir a sua máquina, descarregar a eletricidade estática do teu corpo, tá? Localizar o slot onde se encontra a memória de 512 já instalada, né? O pente de 512 já instalado, e tirar essa memória. Cuidado, para tirar existem normalmente dois grampos nas extremidades do pente, né? Ali no slot onde o pente se encaixa. Se você puxar esses grampinhos para fora, né? Abrir esses grampinhos, a memória vai ser ejetada, pura e simplesmente, né? Ela vai sair do slot, então não tente puxar, arrancar na marra. Existem dois grampozinhos, 2 travas, né, nas extremidades do slot que devem ser viradas assim, no sentido para baixo, né? Para você poder liberar o pente que está lá instalado. Aí você pega esse pente, sempre tomando aquele cuidado, né, de já ter descarregado a eletricidade estática do corpo para não danificar os chips, né, com eventuais descargas elétricas estáticas, e levar esse pente para uma loja que venda memória e perguntar, se não tiver da mesma marca, se pelo menos existe memória compatível com aquela. A compatibilidade principalmente se deve à velocidade de acesso dos dados da memória. É o tempo de acesso da memória. Você precisa ter o mesmo tempo de acesso. Não que não vá funcionar uma outra, mas, por exemplo, se você comprar uma memória mais rápida ou mais lenta do que essa, em termos de tempo de acesso, o sistema todo vai acabar funcionando pelo valor menor de velocidade. Então você acaba subutilizando uma das memórias, ou a que está lá, ou a nova, dependendo se você comprou mais rápido ou mais lenta. Tá? Então o ideal é fazer isso. E aí, fazendo isso, comprando uma memória compatível, não tem erro. Coloca aquela original no slot 0, a nova, recém-adquirida, no segundo slot, né, que é o slot 1, e aí o computador automaticamente deverá reconhecer o gigabyte e não mais o meio gigabyte que você tinha antes. E reconhece automático, né? Reconhece automático. Desde que haja compatibilidade, ele reconhece automaticamente, não precisa fazer em nada, não precisa mexer em software. O sistema operacional já se ajusta a essa nova realidade de memória RAM disponível. Agora, só faltou na tua explicação detalhar mais uma coisa que pode ter ficado na cabeça dos ouvintes a dúvida. O quê? Como é que descarrega a eletricidade estática? Ah, sim, eu falei em descarregar a eletricidade. Se esfrega na parede. Olha, só para vocês terem uma ideia, o pessoal que faz manutenção de computadores, eles usam um bracelete especial, metálico, ligado com uma correntinha metálica, ligado a uma conexão ao terra. Quer dizer, o camarada está se descarregando o tempo todo por
porque a resistência elétrica dos chips é quase nula. Portanto, qualquer voltagemzinha gera uma corrente que simplesmente queima o chip. Exatamente. Né? Você sabia, por exemplo, que existe entre o seu pé, entre 2 pontos correspondentes à sua altura, né? Devido às próprias cargas elétricas da Terra, existe uma diferença de potencial que chega à casa dos 200 volts no ar. No ar. Agora, por sorte, as linhas de força acompanham o formato do corpo, quer dizer, aí você não leva choque. Você não leva choque, senão você ficaria levando choque o tempo todo, né? Agora, lembra daquela outra dica que eu falei que eu ia dar a respeito renomear arquivos em lote? Pois é um outro utilitário chamado Mass de massa, né? Mass File Renamer, o renomeador de arquivos em massa, em lote. Né? Porque muitas vezes a gente baixa aí diversos arquivos do mesmo tipo, e aí a gente quer estabelecer uma relação nos nomes desses arquivos, né? Como eu estava dizendo, por exemplo, você baixou centenas de fotos de um cartão de memória de uma festa, fotos que você bateu numa festa ou de um evento, sei lá, uma formatura, tá? Aí vem aqueles monte de arquivos cheio de numerozinhos, que foi aquela numeração sequencial que a câmera estabeleceu. Tem alguns utilitários para descarregar que já sugerem a renomeação em lote, né? Já tem essa feature, esse recurso. Mas se não tiver esse recurso, você pode fazer isso usando o Mass File Renamer. Por exemplo, chamando todas as fotos de, sei lá, formatura do dia 10 de fevereiro de 2010. Tracinho, aí atrás do tracinho aí vem os números, né? Claro, porque os arquivos não vão poder ter todos eles o mesmo nome. Então aí ele faz uma diferenciação através de números, mas pelo menos aquele prefixo do nome do arquivo você consegue renomear todos em lote. Esse Mass File Renamer você pode encontrar no Baixa Aqui, www.baixaqui.com.br/download /mass-file-renamer.htm. Sem pronúncia. Mas, com 2 S. Com 2 S, que seria a palavra massa, né? Sem o A final. Tracinho file, tracinho renamer, né? Do HTM. Então você entrando no Baixa Aqui, você acha isso aí. Eu fiz uma experiência e funcionou. Eu tinha esse problema, né, do cartão seguinte ter a mesma numeração daquele que eu já tinha baixado, portanto dar aquele choque de nomes, né? O que eu fiz? Eu selecionei tudo que estava na pasta e cliquei sobre um deles, sobre o primeiro, dizendo renomear. Renomeei o primeiro e todos os outros foram renomeados junto. Olha que legal. Você seleciona tudo. Sei. Eu mandei, estando selecionado todos, renomeei um. Todos os outros renomearam, ou seja, colocando o mesmo prefixo, fazendo o que faz esse software e mudando o número final. O único problema que tinha é que parece que o primeiro foi parar no último, mas tudo bem, aí é só mas aí é um ajuste manual que você tem que fazer. Manual que você acaba fazendo, né? Tarcísio, você já ouviu falar na religião hinduísta, né? Sim. Brahma, Vishnu, Shiva, tá, né? Alibaba. Pois é. Segundo essa religião, os deuses, de vez em quando, assim como os deuses gregos faziam, descem à Terra. Sim. Descem à Terra, tá? Para tirar uma aqui no meio da gente. No meio da gente. Por exemplo, Apolo, que era o deus da profecia, né, na mitologia grega, que, aliás, o famoso oráculo de Delfos era dedicado a Apolo, onde tinha as pitonisas. Como é que uma pitonisa adquiria o dom da profecia? Apolo descia à terra, beijava a pitonisa na boca e ela passava a ter o dom da profecia. Quer dizer, a rigor, ele não se limitava a beijar a pitonisa na boca, mas não vamos entrar em detalhes. Um pouquinho além, ele avançava o sinal, digamos assim. Aí ele chegou para Cassandra, que era filha do rei Príamo, e quis também estabelecer algum relacionamento. Ela se recusou. O que Apolo fez? Cuspiu na boca dela. Ela passou a ter o dom da profecia. Nojento, quer dizer, em vez de beijar, ele cuspiu na boca dela. Ela passou a ter o dom da profecia, mas foi condenada a que ninguém jamais acreditasse nas profecias dela. Então a Cassandra tinha
esse grande problema. E eu estou falando tudo isso por causa do Avatar. Mas, na realidade, há muito tempo atrás... Bela introdução à ideia de Avatar, né? Não, mas há muito tempo atrás, eu fui na Associação dos Advogados, aqui em São Paulo, e falei, um dia todos vocês terão um computador no escritório. Tinha a cara rolando no chão de tanto dar risada. Esse cara é louco. Você é a Cassandra do... Eu gostaria de saber quem é que cuspiu na minha boca. Eu fico avisando as pessoas, que as pessoas não me acreditam. Certo. Agora, quando um deus hindu desce à Terra, ele desce numa forma humana que a gente chama de avatar. Quer dizer, o aspecto físico. E na internet, qual é a função do avatar, Tarcísio? O avatar é um recurso que é usado para representar virtualmente a identidade do dono de um determinado perfil. Então, por exemplo, num site de relacionamento, você pode assumir um avatar. Você não precisa se identificar necessariamente como você mesmo. Você pode criar um personagem para você e uma figura que vai te representar naquele mundo virtual, que vai ser o seu avatar, né? Basicamente essa é a ideia. Agora, o Reinaldo dá uma dica de como você criar o seu avatar. Tem aqui na quarta dica. Acho que é mypicture.com. Certo, é uma coisa que acho que só os deuses entendem, né? Então MYP de Papa IC T de Tango R.com. Então seria uma espécie de My Picture, né? Só que acabou virando aquelas palavras do norte da Europa ali, da Europa oriental, né? Onde você tem aquelas palavras que só tem consoante, não tem aquela coisa. Um dia eu comprei uma carabina e achei que a marca era uma carabina, se não me engano, tcheca. Achei que a marca era a marca da firma, BRNO. Falei, deve ser um acrônimo. Depois descobri que não é o nome da cidade. BRNO, Bruno, como é que você fala isso? Então é My Picture, né? É My Picture, só que sem seria um My Pict e depois um R, né? mypictr.com. Então, a partir desse endereço, você consegue, segundo aqui o nosso ouvinte Reinaldo, você consegue criar facilmente desenhos, rostos de famosos, ao invés da sua própria foto, e criar aí um avatar, enfim, para poder usar em sites do tipo Orkut, Twitter, Last FM, MSN, MySpace, enfim, todos esses sites onde você acaba se identificando de alguma forma. Você pode usar um avatar para isso. Certo? Certo, eu estou rindo aqui, porque tem um ouvinte, não vai dar tempo de responder, mas nós vamos ler, vamos pesquisar e depois a gente vai, num próximo programa, tentar responder. É o Luciano Damasio. Luciano diz, baixei um tocador de MP3 chamado AIMP2, AIMP2. No Windows XP, ele funciona perfeitamente bem. Mas quando instalei o Windows Vista Starter, por que você fez isso? No novo meu PC, ocasionou um problema no gravador de áudio, que é um dos utilitários dele. Quando clico nele, aparece uma mensagem dizendo, falta preencher parâmetros. Aí eu tenho que clicar mais 2 vezes para abri-lo. Quando ele abre, os tais parâmetros estão em branco e eu não posso preenchê-los. Sabe aqueles campos que não permitem? Tentei o help do tocador, mas não ajudou muito, porque ele está em russo. Olha, Ô louco, meu. Não podia estar pior, meu Deus do céu. Olha, podia fazer uma coisa mais simples, né? O que você quer? Um tocador de MP3? Pega o Winamp, né? Ou então, sei lá, o próprio Windows Media Player. Agora, mas pega um mais simples. Agora, né? a pergunta dele é, será que o Windows Vista está ocasionando problema? É claro que está. Deve estar. Se no XP estava funcionando. Esse MP2 aí, MP2 aí, como você... falou que baixou. Mas ele disse que não quer trocar, ele gosta. Tudo bem, mas então você tem que achar, fuçando nos sites, como é que você torna esse tocador MP3 compatível com o Windows Vista. Né? Deve haver um problema de incompatibilidade entre um e outro aí. Musiquinha. Das Vidanha. Das Vidanha até logo em russo. Até logo em russo. Você pode também aguardar para o próximo programa, que eu vou dar uma dica sobre tocadores de MP3 e editores de tags de MP3. Opa. Tá bom? Então segura aí, próximo programa a gente vai vir com essas dicas. Esse acabou.
A gente agradece a todos vocês por essa última uma hora aí plugados e convidamos para o próximo Plug Eldorado. Até logo a todos, até logo Pierluigi. Até logo Tarcísio e até a semana que vem. Plug Eldorado, o mundo da informática, com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.